Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e estou aqui para mais uma lição sobre como programar em C, C++, para que um dia possam conseguir criar game engines do zero, como eu estou a criar neste momento em C++. Hoje vamos aprender como instalar o C++, ou seja, os compiladores de C, C++, o GNU Debugger para fazer debugging aos nossos programas, o CodeBlocks, que é o IDE que eu vos recomendo para começar com o C++. Pronto, eu vou fazer todo o tutorial baseado na distribuição GNU Linux, mas vou-vos dar instruções também para o Windows, para como instalar, e também como instalar a livraria da STL que um dia usaremos para criar alguns gráficos, para depois começar a explicar-vos como é que podem criar gráficos com isto. Isto é o símbolo dos vários programas. O peixe é o símbolo do GNU Debugger, isto é o GNU Compiler, os símbolos de C++, o CodeBlocks e o GNU Linux. Pronto, esta STL tem um símbolo muito simples. Vocês poderão encontrar os meus futuros as futuras aulas que eu darei nesta playlist que estará na descrição, que é o curso de C++, que é um dos muitos cursos que eu tenho, como por exemplo Introdução à Criação de Videojogos, onde um dia poderão programar e criar jogos com o meu Game Engine, cursos do Linux, programação do zero, livros da bolsa, cálculo financeiro, etc. Agora, nós hoje vamos fazer o quê? Vamos começar aqui com a instalação do CodeBlocks. E como vocês podem ver, eu uso o CodeBlocks para criar literalmente tudo. Com este programa podem criar tudo. O CodeBlocks é uma daquelas aplicações que pode ser usada tanto como iniciados como por pessoal hardcore que desenvolve em baixo nível, como eu, low level, que desenvolvo algoritmos de encriptação do zero, formatos de imagem, coisas de sistema operativo, game engines. Isto é um game engine, estão a ver que eu estou a criar do zero, é meu, software de análise técnica, etc. E eu faço isto tudo com um programa que é o CodeBlocks, que é este programinha. Ou seja, este programinha, porque é que eu digo que também é bom para iniciados? Por uma razão muito simples. Eu tenho aqui alguns programas que vos vou recomendar para quem quiser mais tarde investigar, só que esses programas são multiplataforma e dão para muitas linguagens de programação, têm 1001 opções para vos facilitar a vida, só que o problema é que para saberem mexer naquilo são tantas opções para vos facilitar a vida para os iniciados que acaba por complicar no começo. O CodeBlocks, por sua vez, que é este programa aqui, é muito pequeno, no Linux ocupa 6 MB só, que é 0,006 GB, ou seja, é uma coisa muito pequena e por ser tão pequeno tem muito pouca coisa, não vos ajuda tanto, mas para começar acaba por ser bom. Porquê? Porque vocês abrem isto e começam logo a programar. Não têm tantas ajudas, mas começam a programar. Estão a ver? Enquanto com outros vocês têm muitas opções para vos ajudar, mas tinham de perder muito tempo a tentar perceber onde é que está cada coisa. Ou seja, se vocês um dia começarem a saber mexer nisto e a programar, nada vos impede de saltar para um dos outros, em que vocês têm de aprender como é que se mexe o programa, mas depois têm muitas ajudas para vos ajudar a programar. Então vamos já começar pelos os que eu recomendo. Em primeiro lugar, o CodeBlocks, já lá vamos fazer a instalação. Vocês vão ver que não se vão arrepender de usar o CodeBlocks. Volto a repetir, com ele vocês podem criar tudo do zero. Como vocês podem ver, eu estou a criar um game engine do zero, ok? E estou a criar várias outras plataformas do zero, como por exemplo softwares de análise técnica, como isto, tudo desenhado do zero, pixel a pixel. Estão a ver, tudo isto é feito do zero em C++ e com o CodeBlocks. Agora, como vocês podem ver, com este programa podem criar tudo, até um game engine do zero, ok? Este programa é tudo o que vocês necessitam para serem um programador baixo nível como eu, que consigam criar tudo o que vos apetecer, absolutamente tudo o que vos apetecer, vocês podem criar com este IDE. Como eu disse uma vez, há uma piada que diz que há dois tipos de programadores: há os que sabem programar e os que sabem usar IDEs. IDE é um ambiente de desenvolvimento, ou seja, há IDEs que têm 1001 ajudas, mas que um programador, se depois vem para uma coisa destas, já não sabe programar, porque precisa das ajudas, e há programadores como eu, que não querem essas ajudas, mas ao menos aprendem a fazer as coisas todas o melhor possível. Por isso eu recomendo-vos, pelo menos no começo, a usar isto.
quem sabe vocês um dia já não queiram largar isto, já não queiram aqueles facilitismos todos, no meio de muita complicação burocrática, e fiquem com o CodeBlox. Mas pelo menos para começar, tentem o CodeBlox. Quem quiser ir experimentar outras coisas, eu digo-vos que há aqui um que é o Guinea. O Guinea é parecido com o CodeBlox, também é muito simples. Se por acaso não vos funcionar o CodeBlox na vossa máquina, se tiverem Windows ou Linux e por acaso o Linux não, macOS, e por acaso não funciona o CodeBlox, no Linux é difícil não funcionar, mas se no macOS não vos funcionar, experimentem o Guinea. O Guinea é muito levezinho também, como o CodeBlox, ou seja, é um daqueles sistemas operativos que não vos ajuda em quase nada, o que quer dizer que é para pessoal hardcore, programadores já experientes, mas ao mesmo tempo também é muito bom para começar porque tem pouca burocracia. Por isso, o Guinea é uma coisa que eu vos recomendo se não conseguirem pôr a funcionar o CodeBlox no vosso macOS ou outra máquina. Tirando o Guinea, eu vou-vos dar aqui outros ambientes de desenvolvimento que têm mil e uma ajudas, e eu quero dar-vos aqui uma outra explicação que é assim, vocês têm outro tipo de compiladores e de ajudas, etc. E estes que eu vos vou dar agora a seguir, já têm, vou explicar a parte das ajudas. Por exemplo, o Clang, Code Completion, como eu pus aqui para não me esquecer de vos avisar, envolve pegar num source file, ou seja, um código-fonte esteja incompleto, e durante o processo de edição desse ficheiro, eu consigo dar-vos uma ajuda em tempo real muito melhor do que aquela que o CodeBlox vos dá. Ou seja, são ajudas, mas eu recomendo-vos não usar isto logo no começo. Mas isto tem outro tipo de ajudas, etc. Vocês depois podem investigar o que é o Code Completion da Clang. Vamos avançar para a frente. Ambientes de desenvolvimento. Como eu vos disse, eu já vou falar também do Windows, mas eu recomendo vivamente o sistema operativo GNU Linux. Eu digo no New Linux porque o do Android é o Linux, mas não é GNU, ou seja, é diferente. Agora, para os portáteis é o New Linux, ok? Que é o sistema operativo GNU, nascido em 83, e o kernel do Linux de 91. Agora, para o Linux, vocês têm o KDevelop. Estes programas, o K é feito para o KDE, não significa que não funcione bem no GNOME, tal como há programas tipo o Gparted que eram para o GNOME e funcionam no KDE, ok? Eu uso um KDE, ok? Mas vocês, nada vos impede de instalar este programa. O KDevelop é um programinha bom também, já tem muito mais ajudas, já tem aquelas coisas já preparadas de ajudas Clang e isso, tem coisas muito melhores para vos ajudar a quem precisa de ajudas. Podem experimentar isto, caso os outros não funcionem, podem experimentar isto no Linux. Por acaso não sei se existe no Windows, porque normalmente este pessoal migra coisas para o Windows, mas com o nome K duvido. Mas pronto, estão a ver, tem aqui plugins, tem aqui muitas coisas, estão a ver. Pronto, doar, convém vocês ajudarem estas. Olha, estão a ver a quantidade de ajudas, estão a ver. Tem muito mais ajudas para. Pronto, do que o CodeBlox, como vocês irão ver. Por isso, tentem começar com o CodeBlox, e se algum dia se fartarem de não ter tanta ajuda, experimentem o KDevelop, que é um programa muito bom, levezinho, para o Linux, KDE, ok? É um programa muito bom. Vamos seguir em frente. Eu não uso porque, mais uma vez eu vos digo, eu não quero tanta ajuda, porque se eu não usar tanta ajuda, eu forço-me a mim mesmo a não me esquecer das coisas e ser o melhor programador possível, ok? Nada vos impede que usem. O Eclipse já é um bocado pesado, coisas que são coisas já feitas em Java, começam a ser pesadas e pronto. Mas isto é multiplataforma, dá para muitas linguagens, o que também complica as coisas, tem mil e uma opções, muita burocracia. Epá, se quiserem experimentar e virem se gostam, nada vos impede, mas eu nunca na vida, eu pessoalmente usaria isto, porque já usei para o Java, tenho aqui alguns para Java para dar formação em Java, mas para C++ eu não usaria porque eu tenho o CodeBlox e tinha o KDE, ou seja, isto é só caso vejam que os outros não funcionam. Se esses não funcionarem também, podem tentar o EasyK, o Qt Creator, que não só é muito bom para desenvolver aplicações em Qt, mas vos permite também desenvolver sem o Qt, que é um toolkit, não é? Permite-vos desenvolver sem Qt e em C++. Mas é assim, sinceramente,
É só mesmo se for necessário, tentem usar o CodeBlocks ou, se for preciso, o KDevelop. Para aqueles que adoram coisas muito bonitinhas e pagas, só vos vou pôr aqui por uma razão, porque eu sou contra coisas pagas, mas como o JetBrains tem licenças grátis para formadores ou professores, no meu caso sou um formador na vida real, ou estudantes, ou seja, vocês podem ter uma licença grátis como estudantes, e também tem um prazo experimental de 30 dias. Epá, como isso é, pronto, apesar de ser pago, também dá um período experimental, eu posso-vos dizer que podem experimentar isto, que pronto, pode ser que gostem. É feito em Java, é mais pesado que os outros, mas não tão pesado se calhar quanto o Eclipse, mas pronto, é um programa muito bom, com mil e uma ajudas, pá, está bem organizado. Pode ser que alguém já o conheça, foram eles que criaram o PHP Storm, que é para o PHP, que é bastante bom. Eles têm várias aplicações, ok? Para professores, formadores e alunos, isto é gratuito, é uma licença grátis. E para os outros, quem quiser, tem o preço mental e paga. Eu só recomendo aqui porque tem coisas gratuitas. São os que criaram o IntelliJ para o Java, o WebStorm, o PHP Storm, não sei onde é que ele anda. Pronto. Fica aqui só por causa disso. Sobre o CodeBlocks, vamos lá então. O CodeBlocks, vamos voltar aqui à primeira tab, que eu tinha posto isto para não me esquecer, não é? Que eu não me quero esquecer. E vocês simplesmente procuram no Google ou qualquer outro sistema operativo disparate, qualquer outro motor de busca, procuram por CodeBlocks. E normalmente aparece no primeiro lugar, mas se vos aparecerem outras coisas, evitem. Ok, para que é que vocês vão sacar aqui? Não tem sentido. Quer dizer, podiam, mas aqui em baixo estão a ver, aqui não vale a pena, estão a ver. É o codeblocks.org, está aqui o site. Vocês carregam no CodeBlocks, certifica-se que é o codeblocks.org. Pronto, isto é o site oficial do programa, estão a ver, do CodeBlocks. Vamos aqui aos downloads, e nos downloads vocês têm muitas opções para escolher. No Linux não façam isto. Antes de mais, no Linux não têm de fazer isto. No Linux vocês simplesmente fazem um sudo dnf install ou um sudo apt, o que quer que seja, que já falarei sobre isso, e metem lá CodeBlocks e eu instalo-vos o CodeBlocks. Ok? Não precisam de fazer isto no Linux. Isto que eu vou dizer é só para quem tem o Windows. O pessoal do Linux já lá vamos mais tarde. Vamos lá. Para quem tem o Windows, vocês vão fazer assim. Vão carregar aqui no Downloads e vão descer aqui até aos Binary Releases, porque vocês não querem código-fonte. Vocês não são ainda programadores experientes que vão mexer no... Querem ver? CodeBlocks. Ups, eu aqui enganei-me e escrevi isto mal, mas isto está tão lento que nem se mexe. E se eu fizer aqui CodeBlocks GitHub, só para vocês verem, o CodeBlocks foi criado... não, isto é um Dockerfile. Pronto, eu não vou estar a perder tempo com isto. O CodeBlocks foi criado em C++, por isso, se vocês estão a aprender C++, não vale a pena estarem a mexer em coisas daquelas. Quando vocês carregaram nos Binary Releases, são o que já foi distribuído como binários executáveis, tem tanto para o Linux que esqueçam, não precisam, porque nós fazemos isso no nosso terminal, a não ser que vocês usem um Linux que... Há certos Linux que não têm isto nos repositórios e nesse caso podem ter de vir cá sacar a versão do Linux 32 ou 64 para instalar nas vossas máquinas. Mas se usam tipo os Fedoras, Ubuntu, coisas assim, não precisam disso. macOS, vocês escolhem aqui, o Windows escolhem aqui. Vocês vão carregar aqui no Windows, se usam Windows. E vão para uma página que tem as várias distribuições para o Windows. Página quer dizer, vão saltar para aqui. Neste caso, estas distribuições todas, o que vocês vão escolher é o MinGW Setup. Porquê que é o MinGW? É super importante, ok? Porquê? Porque o MinGW, eu vou explicar, porque é assim, porque o CodeBlocks sozinho não faz a compilação do código, ou seja, eu não compilo o código e faço o código funcionar. Sem isso, vocês fazem código, mas nada funciona. Não conseguem ver o código e executar. Para isso acontecer, como o C e o C++ são linguagens compiladas, nós temos de ter o compilador, por exemplo, um compilador que pode ser, que eu vou recomendar o GCC da GNU, mas
Se instalarem isto, como não têm compilador, teriam de instalar depois o GNU em separado, o compilador GCC em separado, configurar tudo à mão, ou então outro compilador diferente para configurar à mão. Isto é uma confusão para quem está a começar. Ou seja, estas três esqueçam. Tem de ser com o MinGW porque já traz o compilador. Dentro de cada uma vocês têm duas versões que é ou sem setup ou com setup. Quem está aqui, eu recomendo vivamente que escolha o setup, porque se vão fazer no setup as coisas ficam mais complicadas, carregam só aqui, ok? É o MinGW Setup. E como eu vos disse, se não tiver MinGW, esqueçam, porque não vai ter o compilador, nada vai funcionar. Isto é para quem quer só aquilo sem mais nada. Por isso, já sabem, MinGW Setup exe, carregam e vai sacar. Ele vai instalar nas vossas máquinas e quando isso estiver instalado, vocês têm o programa a funcionar. Quando o programa estiver a funcionar, é assim. Eu, por defeito, eu pus aqui para não me esquecer também, apesar disto ser básico, mas eu não posso esquecer de dizer isto num vídeo, se não tentar pôr nas descrições e fica muito mal. O que é que acontece? Por defeito, eu costumo instalar no c2./program files, /codebox, -mingw. Estão a ver? Pronto. Quer dizer, o codebox está instalado aqui. Mas não se preocupem porque o codebox vocês vão ter depois um atalho para correr o programa. Agora, eu coloquei isto aqui porquê? Porque se alguns de vocês instalarem o programa e repararem que ele dá um erro porque não encontra o compilador, aqui não funciona porque não encontra o compilador, vocês aí têm um problema. Vocês aí têm de vir aqui no codebox e vêm aqui aos settings e escolhem aqui o compiler e têm de certificar-se que o compilador tem cá o GNU GCC, porque é o que vai com o MinGW. Se não tiver isto, têm de escolher. Mas depois há um problema. Tem de vir aqui ao Toolchain Executables, ok? E aqui tem de ter a certeza absoluta de que está cá o caminho do executável. Porquê? Porque se não tiver cá o caminho onde se encontra o GNU Compiler, que é o GCC ou o G++, estão a ver? Vocês não conseguem ter aquilo a funcionar. Por isso é que eu vos disse para terem atenção a isto. Porque quando o programa é instalado, ele vai instalar no fecheiro, na pasta c2./program files /codebox e lá dentro tem outra pasta chamada MinGW. Ou para quem instala em separado, que não é o que eu recomendei, por isso se vocês fizeram isso, a culpa é vossa, não é? E por isso é assim, para esses fica aqui instalado no c2./program files /mingw, é muito mais confuso, tem uma coisa de um lado, outra coisa do outro. Pronto, como vocês instalaram tudo junto, como eu disse, tem tudo aqui nesta pasta, por isso vocês copiam e vão pôr esta pasta aqui na pasta que é Compilers Installation Directory, que é a pasta onde foi instalada o compilador. Vocês metem aqui essa pasta, que seria o c2./program files qualquer coisa. Eu vou copiar só para vocês verem. Copiar isto aqui e colocaria aqui. Eu não vou fazer isto porque isto não ia funcionar no Linux. E pronto, depois vocês podiam fazer aqui autodetect e eu preenchi isto tudo. Pronto. E só aí, eu vou fazer cancel, senão estou tramado. Só aí é que isto iria funcionar, ok? A partir desse momento, isto iria funcionar com o Windows, ok? Isto fica para depois. Nós já vamos pôr um programa a funcionar. E agora, no Windows, se vocês quiserem correr o terminal, eu vou-vos abrir aqui um terminal do Linux. Se eu fizer GCC, ele funciona. Estão a ver? Se vocês quiserem correr no terminal, como eu vou fazer, para aprender mesmo a sério a mexer nisto, vocês têm de fazer estes passos. Para definir o caminho, a path do Windows é que é tal como a path do Linux, porque vocês aqui também podem fazer um echo, um print, para visualizar a variável path. Tem todos os sítios, todas as variáveis que o sistema operativo vai procurar quando a gente executa algo. Ou seja, se eu executar um comando tipo ls, ele sabe que o ls está numa destas pastas, ok? Por exemplo, aqui no /bin, /sbin, pronto, /user, /bin, pronto, porque não é sbin, não é sistema operativo, está aqui. E, por exemplo, se eu fizer aqui where is ls, por exemplo, não está aqui, estão a ver, /user, /bin, estão a ver? Porque o sbin é para comandos para admins. Se vocês virem aqui, está cá isto, está correto, estão a ver? Pronto. Por isso, quando eu faço echo path,
Como nesta PET está definido o tal caminho, o LES funciona, senão não funcionaria. Não funcionaria. Por exemplo, se eu fizesse assim, igual a ponto, se eu fizer só isto e fizer agora LES, ele já não funciona. Porquê é que não funciona? Porque eu fiz com que o PET, vejam bem, eu fiz com que o PET deixasse de ter qualquer caminho, por isso ele não encontra o comando. Agora, se eu puser o PET outra vez, assim, querem ver? Aqui é export PET igual a isto. Ok. Oh meu Deus, eu já fiz aqui mais neira. Eu vou corrigir isto muito rapidamente. Eu tenho de fazer isto. Pronto. Porque eu esqueci-me do shift. Se eu fizer isto e fizer LES, já funciona. Perceberam? Ou seja, não se esqueçam que existe uma coisa chamada uma coisa chamada PET que guarda todas as pastas que vocês, que o sistema operativo vai procurar para executar qualquer comando. No Windows, vocês têm de dizer ao Windows que essa path, que é essa variável que tem todos os caminhos que ele vai procurar, tem de ter o caminho onde está o vosso compilador, ok? Aquela coisa que a gente viu aqui há bocado, que é isto. Eu vou dar aqui um like na inteligência artificial, porque sempre que nós achamos uma coisa útil temos de pôr um like, porque senão para ajudar, não é? E para ela aprender. Agora vejam, esta coisinha aqui, que é o C2 pontos barra qualquer coisa, que é o sítio onde está o min.gw. Por isso, vocês vão ter de fazer isto, que é aqui, abre o menu Start Windows, procuram os Environment Variables, clicam no Advanced System Settings, podem procurar aqui no Google, que eu explico, na inteligência artificial, e aqui adicionam uma nova entrada na PET e adicionam estas linhas, que é aqui não é esta que têm de adicionar, não é esta que têm de adicionar, seria essa com isto antes, porque pronto, podiam pôr várias pastas, podiam pôr esta barra bin, pronto, ponham o que funcionar, ok? Porque eu aqui não tenho o Windows para verificar. Depois de vocês fazerem isso e gravarem, a partir desse momento já podem ir ao terminal e fazer isto, e fazer GCC e ele funcionar, ok? Estão a ver? Já funciona. E o G++, para o C++ também já funciona, ok? Isto é importante, porque vocês devem mesmo fazer isto no terminal, no início, para aprender como é que isto funciona. Só depois é que a gente começa a usar o CodeBlox mais a sério. Agora, é preciso instalar também uma aplicação, não, uma livraria, que é o STL2, por uma razão, porque mais tarde, como eu vos disse, eu quero pôr-vos a brincar com gráficos. É óbvio que eu não vos vou pôr a criar aqui um Game Engine do zero, porque isso iria obrigar-me a fazer milhares e milhares de vídeos para uma coisa ser feita, porque há uma diferença de alguém fazer 100 vídeos à pressa, que supostamente faz um Game Engine mais ou menos do zero a funcionar. Pronto, talvez eu tente fazer isso um dia, mas muito diferente é fazer uma coisa super completa e funcional. Por isso, não estejam à espera que eu vos dê tudo nisto, porque isso vai depender de vocês, têm de desenvolver isto. Mas eu também duvido que alguns de vocês vão querer fazer game engines do zero, porque é extremamente complicado e vão ganhar dinheiro a programar como Java, etc. Por isso, que é muito mais fácil. Mas esta livraria é necessária. Por isso, no Windows, porque no C++, eu repito, no Linux é tudo bem fácil para instalar, e já lá vamos, não precisamos nada disto no Linux. No Windows, vocês vêm aqui, Auto Install STL Devel Windows, Devel porque é Development, ok? Tem de instalar o Development Libraries e também o STL sem o Development, ok? Mas pronto, vocês seguem os passos que aqui estão e fazem isto. Sacam o Development Package para o Windows e escolhem qual é o compilador que vocês têm, etc. E depois vocês perguntam também o mesmo com o STL2, sem ser com as livrarias, estão a ver? Eu explico-vos como é que vocês instalam tudo. Eu não posso perder muito tempo com isto, o vídeo fica grande e o pessoal do Linux vai ficar chateado comigo. Façam uma pergunta aqui, eu explico-vos tudo. Se tiverem dúvidas, vão ao ChatGPT, que é maravilhoso. O ChatGPT, eu digo isto porque dizem que o GEM, pronto, ou há algumas inteligências artificiais que ameaçam de morte as pessoas, por isso vão ao ChatGPT que ele explica. Aqui o STL, eu explico-vos como é que funciona. Eu poderia recomendar-vos outros ambientes de outras livrarias de gráficas,
Há umas muito mais fáceis para quem quer tentar criar um game engine. Por exemplo, vocês poderiam usar o SFML, C++, por exemplo. O STL é em C, complica um bocadinho as coisas, mas usa-se muito bem. O SFML já é C++ e, por acaso, este é muito mais fácil e ajuda-vos a criar jogos mais facilmente, estão a ver? Só que o SFML não vos dá poder. Se vocês querem ter um poder de fazer quase tudo o que eu consigo fazer, ou seja, mesmo quase tudo, ou seja, conseguir fazer um game engine quase igual ao meu, aí o SDL2 ajuda-vos em tudo. Se vocês usarem o SFML é tudo muito mais fácil, mas garanto-vos que não vão criar um game engine como eu estou a criar. Vai ter menos performance, vai gastar mais memória, não vão conseguir fazer tantas coisas. Porquê? Porque não vão ter esse poder todo que o SAL2 faz. Mas por outro lado é muito mais simples, ou seja, é como nas linguagens de programação. Quanto mais fácil a linguagem, como o Python, mais fácil é fazer as coisas, mas menos poder têm. O Java já não é tão fácil quanto o C++, mas é muito mais fácil. Enganei-me. O Java já não é tão fácil quanto o Python, mas ainda é muito mais fácil do que o C++. Quer dizer que o Java já permite fazer muito mais do que o Python faz, mas não consegue ajudar a fazer tudo o que o C++ faz. O C++ é o topo, junto com o C, por exemplo. O Rust consegue ser quase tão fácil, mas perde um bocadinho na performance. Não se pode ter tudo. Pronto, aqui é igual. O SFML é como se fosse uma espécie bem, o Python seria o Pygame. O Pygame no Python, pronto. Mas, por exemplo, o SFML seria como terem uma linguagem tipo, sei lá, tipo o Python, ok? SFML seria como, na linguagem de programação seria como o Python, ou seja, a mais fácil de todas, mas não vos dá poder total. Enquanto que o STL2, por exemplo, ou o Vulkan já vos dá mais poder. Eu por acaso tenho isto e estou a fazer like e pronto. Mas por exemplo, o Vulkan é outra. Por exemplo, how to create a square using Vulkan. Por exemplo, o Vulkan no STL2. Por exemplo, isto aqui é um tutorial de como criar um quadrado com o Vulkan. Se vocês virem, bem, isto aqui não mostra código nenhum. Mas, está aqui. Se vocês olharem para isto, vocês veem que para fazer uma coisa destas é assim. Ou seja, enquanto que no SFML e no Pygame vocês com facilidade desenham um quadrado, aqui têm de fazer isto tudo, estão a ver? Têm de fazer isto tudo para conseguir ter um quadrado, estão a ver? Vejam bem. Ou seja, mas dá-vos muito mais poder. Vejam o que é que vocês fazem. Vocês fazem coisas destas, ok? Ou seja, dá-vos mais poder, mas é o que eu vos digo, o STL2 permite-vos fazer praticamente tudo o que vocês quiserem, praticamente tudo. Eu vou aqui Tux, locate Tux Racer, querem ver? A Racer, enganei-me, sim, Racer, ok, então vá, where is Extreme Tux Racer, está Racer. Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa engraçada para vocês verem o que é que ETR. Está certo, é o ETR. Querem ver? Vejam bem. Se eu fizer LDD ETR, onde é que está? Where is ETR? Está aqui. Vejam bem. Vamos ver as librarias que o Tux Racer usa para funcionar. LDD Tux Racer. O Tux Racer usa estas librarias todas. Estão a ver? Vejam bem. O Tux Racer usou a livraria SFML, que é aquela que eu já vos disse que é muito mais fácil. Usou OpenGL também para 3D, etc. O C++ é óbvio que usa. E Vorbis, coisas para o som, OGG para o som, Flax para o som. Eu quero vos mostrar o grep, querem ver o STL. Esta não tem STL. Ok, pronto. O Tux Racer usa o SFML, que é muito mais fácil de usar, ok? Muito mais fácil, mas como aquilo é tão fácil, não preciso que ninguém vos ensine. Com os tutoriais vocês aprendem. Eu vou ensinar-vos só com o STL2, que já é mais complexo, mas é para vocês terem uma noção de low level para criar um game engine a sério, ou praticamente faça tudo o que não faça, quase tudo. Para serem melhores do que isso, só mesmo fazendo à pata, como eu quero uma livraria DML, mas mesmo eu estou a pensar em usar
o STL2 porque eu já percebi que ou eu fico 10 anos a desenvolver o meu DML e não faço jogos, ou eu vou começar a usar o STL para algumas coisas e do meu sistema, as que eu ainda não fiz, e começo a criar jogos mais rápido, porque senão nunca mais saio daqui. Vamos agora a como é que instalamos isto. Então vá, no Linux vocês só têm que correr uma coisa muito simples. Eu vou-vos dar só dois exemplos que é para os Debians e para os Red Hats. Primeiro, eu uso um Fedora. Uso o Fedora é da família do Red Hat, ok? Por isso, no Fedora eu vou usar um sudo. Quem usa o Linux sabe para que é que serve o sudo. O sudo significa Super User Do. Quem não souber tem cursos do Linux. Como eu vos disse, eu tenho muitos cursos que eu vou pôr na descrição, e um deles é um curso do Linux que vai ter centenas de vídeos sobre o Linux. Eu falo rápido, mas vocês podem pôr devagar o vídeo, andar para trás, por isso não é problemático. Vejam, sudo significa executar um comando como administrador. Sem isto não vão instalar nada. DNF é o Packet Manager do Red Hat, Fedora, hoje em dia. Antigamente foi o Yum, foram várias coisas. Hoje em dia é o DNF. Por isso fazem sudo DNF install G++, que é o compilador da GNU, que é o tal sistema operativo de 83, que depois juntou o kernel do Linux que lhes faltava em 91 e tornou-se o sistema operativo GNU Linux, ok? Por isso é GNU++, que é o compilador, e depois aqui é o GCC, é GNU C Compiler. Mas como ficava mal pôr GC++, que é GNU, aliás, ficava mal pôr G++C, que era GNU C++ Compiler, era um bocado confuso, ficou só G++ e GCC, ou seja, G++ é o compilador de C++, GCC é o GNU C Compiler, ou seja, o compilador GNU do C. Por isso, sudo dnf install G++, que é o compilador C++, GCC, que é o compilador de C, CodeBlocks, que é o tal programa que nós vamos usar, GDB, que é o debugger, o GNU Debugger, para fazer debugging, STL2, que é a livraria que um dia mais tarde usaremos para fazer gráficos, para correr coisas sobre gráficos, e STL2 Devel, que é para vocês desenvolverem aplicações com STL. Pronto, se fizerem isto, aqui está-me a dar um erro, porque eu já tinha tudo instalado. Se fosse no engraçado, eu corri isto duas vezes. Que estranho. Pronto, eu tinha aqui, era um para o Ubuntu, para não me esquecer, mas eu não vou esquecer. Se for Ubuntu, em vez de vocês fazerem sudo dnf install, fazem sudo apt install ou sudo apt get install. Ou seja, vocês vão fazer aqui isto. Vou fazer isto. Onde é que eu... por acaso... está aqui. Eu tinha andado muito para cima. Eu compliquei-vos o vídeo, desculpem. Mas vejam, está aqui sudo... mas sei o cardinal porque é um comentário. Sudo apt install e metem aquilo tudo. Ou então sudo apt-get install. Pronto, depende do que vocês queiram usar. Isso já é para o Debian, para o Ubuntu e para o Kali e outras coisas assim. E é tudo igual. G++, GCC, GDB, CodeBlocks, SL2, SL2 Devel. É tudo igual. A única diferença é que em vez de porem um sudo dnf install e aquela coisa toda, metem sudo apt ou apt-get install e metem aquilo tudo. Depois disto tudo estar instalado, vocês vão conseguir ver, isto já está muito complicado, vão conseguir ver as versões. Querem ver? Se fizerem GCC sem nada, ele já funciona, estão a ver? Podem fazer GCC -- version. Eu vou pôr aqui isto, e se vocês tiverem aqui um GCC -- version, vocês vão ver que isto já está demasiado grande. Pronto, vão ver que ele dá-vos isto, que no input files, etc, mas tem aqui a versão. Estão a ver? Vamos já a versão. Estão a ver aqui a versão? Pronto. Se fizerem G++ version, não tem problema se forem versões diferentes, porque estão a ver, aqui está. É o compilador de G++. Estes são os dois de 2022. Foi a última vez que eu instalei. E como eu sou um bocado old school, nunca mais saquei coisas novas. Também podem fazer simplesmente isto, que é G++ -v, é muito mais completo. Se vocês virem, está aqui Red Hat, etc. É porque eu estou a usar um Fedora, estão a ver? Estou a usar um Fedora.
ou o o GCC menos V. Mas isto é só por uma pequena curiosidade que não faz falta. Pronto. Vamos já tirar isto aqui. Eu vou-vos ensinar a criar um programa do zero. Aqui o Codebox eu vou fechar porque hoje não vou. Sim, eu vou criar-vos aqui um pequeno programa com gráficos em Codebox, porque eu disse que fazia isso no começo. Vamos só primeiro criar um pequeno programa básico aqui. Vamos já ver. Vamos fazer no Linux, Nano ou Vi, o que vocês usarem. Isto é um editor de texto em Linux e vamos fazer aqui um primeiro programa. Primeiro ponto, vamos pôr só C. Um primeiro programa de C. E vamos pôr só simplesmente int main, e que isto é um pequeno programinha em C, e vamos pôr puts olá mundo, ok? E vamos pôr um return 0, que um dia vou explicar para que é que isto serve. Só isto, nem sequer vão pôr nenhuma livraria, ok? E vamos pôr gcc primeiro.c. Se eu fizer primeiro.c, decoration, o que é que eu fiz aqui de errado? Falta-me o include. Não há livraria do... Esqueçam, não há livraria do STL2, mas o... Como é que eu chamei isto primeiro? Não é preciso a livraria do STL, porque a gente não vai trabalhar com ela. Mas vamos pôr aqui o SCDIO.h. Faltava-me a livraria do C. Então vá, vamos só fazer aqui uma coisa. Ok, GCC primeiro.c. Pronto. Nós neste momento temos aqui um primeiro programa. Só que se eu fizer isto a primeira vez, ele vai gravar no programa A.alt. Por isso a gente para executar, vamos fazer ./A.alt e ele vai executar, vai fazer aqui olá mundo. Pronto. Mas nós não queremos isto. O que nós queremos é que ele grave diretamente com o nome que nós queremos. Então, gcc primeiro.c menos O, que é o fecheiro de output que vamos ter, e vai ser só primeiro. Só isto primeiro. Está feito. Agora, para executar é ./primeiro. Querem ver? ./primeiro. E Enter e ele executa. Pronto, criámos o nosso primeiro programa de C, que está aqui criado. Eu nem me vou dar o trabalho de cortar a parte que me enganei, como muita gente faz, que se engana. Ai meu Deus, enganei-me, que horrível. Ai meu Deus, eu não posso dar um ar de pro assim. Epá, a gente engana-se todos os dias. Ainda por cima eu atrasei-me uma semana para fazer aqui o vídeo por uma razão, porque eu tive o meu gatinho muito doente e o gato é para ver o tamanho de um fecheiro. Não se preocupem, o tamanho, enganei-me, peço desculpa, o conteúdo de um fecheiro. Não se preocupem que o meu gatinho já ficou bem, mas eu andei a noite sem dormir de volta do gato e a dar formações, não tive tempo para fazer estes vídeos. Por causa disso, eu não pude fazer este vídeo mais cedo, mas fiz o vídeo agora. E depois de ter feito este vídeo, pronto, mesmo assim ainda não dormi muito, dormi 3 horas hoje, é normal que eu me engane bastante. Por isso, perdoem-me se eu me engano, eu sou humano, eu não me dou ao trabalho de estar a cortar as coisas que me engano, estão nascidas para isso. Então vá. Como eu vos expliquei, só mais uma vez, como eu há bocado não pus o menos "o", não indiquei qual era o output file, ele gravou no fecheiro A.alt, por defeito, ok? Quer dizer que se eu executar ele funciona. Mas eu agora especifiquei menos "o", que é o output file, vai ser o primeiro. Como eu pus isto, o fecheiro primeiro já existe, está aqui, primeiro, ok? Está aqui. Isto é como compilar um fecheiro. Só para vos mostrar aqui uma coisa, se eu fizer LDD ao primeiro, ele vai-me dizer quais são as livrarias que são utilizadas para que isto funcione, que é pronto, é estas aqui para dizer como é que eu há de falar com o sistema operativo, etc., que é o Linux, não é? Tem livraria de C, porque estamos a usar coisas em C, pronto, temos aqui estas coisas. O que acontece? Isto são as livrarias que nós usamos. Por causa disto, o programa fica muito maior. Se eu fizer aqui primeiro a listagem de todos os fecheiros que se chamem primeiro, vão ver que o nosso código, que é o primeiro.c, que é o primeiro código C que nós já fizemos, tem 65 caracteres de tamanho. Estão a ver? Porque é isto, 65. Enquanto que o executável tem 24.984 fecheiros. Aí que estupidez! Caracteres. Mais uma vez, eu fiz quase uma direta hoje, não durmo há dias, desculpem lá enganar-me. Agora, se eu fizer aqui xedit, aqui ao primeiro, para ver o conteúdo do fecheiro, porque é um bocado perigoso fazer um cat a um binário, e no meu curso Linux um dia explico-vos porquê. Vocês têm aqui o conteúdo do vosso executável, estão a ver? Ou então, se quiserem,
Estão a ver? Isto é tudo código binário, quer dizer que é código que a gente não percebe. Se eu fizer nano ao primeiro, está aqui, isto é código binário, estão a ver? Tem aqui umas coisas que a gente não percebe. Pronto. Por isso, ficaram a saber hoje como criar um fecheiro com um pequeno código de introdução, como é que compilam esse fecheiro, como é que compilam por defeito para o fecheiro A.auto ou especificar o nome para onde ele vai, como ver que livrarias é que usa, que agora não precisam, mas é só uma mera curiosidade. Podem perguntar ao ChatGPT o que é isto. Eu quero manter o vídeo mais pequeno, mas um dia explico-vos melhor. E quem não sabe, o Linux tem cursos meus sobre isso, mas eu listei os ficheiros e podem ver que o código ocupa pouco espaço e o primeiro ocupa, o executável ocupa já 24.000 bytes, ou seja, ocupa muito mais espaço. Mais tarde eu explico-vos o que é o fecheiro .c, .h, essas coisas todas vêm para depois. Antes de ir embora, como eu prometi que vos ajudava a criar a primeira aplicação com gráficos, mas atenção, não tentem brincar com isto, porque é assim um bocadinho, pronto, é um bocadinho confuso para vocês. Pronto, não me levem mal, mas é só pura e simplesmente porque nunca fizeram isto antes. Vamos lá. File, New, Project, ok? Está aqui, File, New, Project. Eu vou pôr isto aqui, só para termos aqui um zoom, que eu gosto muito de zooms. Vamos lá. File, New, Project, ok? E aqui no Project nós temos aqui muita coisa para escolher. Se nós quisermos criar uma aplicação de consola, foi aquilo que eu acabei de criar, uma coisa muito simples, só em texto, que é isso que vocês vão fazer comigo durante as próximas semanas. E não queiram saltar para os gráficos, porque eu digo-vos uma coisa, se vocês saltarem para os gráficos, é mau para vocês. Pronto, isto é uma aplicação de consola normal, tem aqui muitas aplicações diferentes. Podem criar uma aplicação de SFML, que também está para aqui. Então querem ver, está aqui SFML Project, que é já com gráficos. Eu vou só mostrar-vos o SDL Project, que é mais baixo nível e mais complicado do que o SFML, mas permite-vos fazer muita coisa, ok? Permite-vos fazer para quase um game engine igual ao meu, quase. Atenção, eu não faço isso para vocês. Vocês têm de saber criar aquelas centenas de ficheiros com dezenas ou centenas de milhares de linhas de código, ou seja, vocês têm de saber fazer a coisa. Mas pronto, ele já vos permite fazer isso. Já é uma grande ajuda. Vamos carregar aqui. E vamos... isto aqui é o Wizard. Vocês podem fazer skip next time. Eu não faço porque, por causa das formações que dou, dá jeito de ter isto. E o que é que eu vou fazer aqui? Vamos fazer next. E aqui o nome do projeto. Vamos pôr aqui STL para YouTube. Ok? Está aqui. E vou pôr na pasta do vídeos, porque eu sei que não é o que eu tenho a coisa. Isto é a pasta onde eu vou pôr /home, a minha pasta home com cal, a minha pasta dev e vou pôr vídeos, ok? O LinkedIn era um projeto que eu tinha para fazer parsing do LinkedIn, para poupar trabalho, mas vá, ignorem. Project File Name, STL para, aqui deixem entrar o nome que vocês quiserem, porque não tem problema, porque isto não é o nome do fecheiro C ou coisa qualquer, é o nome do projeto. Depois aqui, pronto, isto é o nome do resultado, ignoram, é o nome do fecheiro que ele vai ter no fim, isto ignoram, ou seja, só tem de preencher mesmo, é o título do projeto e a pasta onde ele está, só isso. O resto é automático, podem mudar, mas é automático. Vamos fazer next, e agora, aqui vocês não mexem nisto, porque isto deixam estar por defeito, que é, por defeito, ele vai usar o GNU C Compiler, por defeito, e aqui deixam estar isto por defeito. Querem que eu crie o Debug Configuration, deixem estar. E querem que eu crie o Release Configuration, deixem estar. Isto é o quê? Sempre que vocês criam um programa, vocês têm configurações pré-definidas em que o fecheiro de debug pode ter, por exemplo, 100 megas de tamanho, porque tem lá o meu Game Engine tem para aí mais de 100 megas de tamanho executável, quando é debug aos 200 megas, porque tem lá muita coisa com nomes de variáveis, etc., para ajudar a descobrir os erros. É o debugging, é descobrir os erros. O debug é descobrir os erros. Enquanto que o Release é a versão final pronta a ser distribuída. O meu Game Engine na versão Release tem 9 MB. Porquê? Porque 9 MB já tem lá incluído tudo o que é gráficos, tudo o que é librarias, MP3, e por isso o meu executável tem 9 MB assim, e se for debug tem para aí 100 e tal MB ou 200. Por isso, isto deixa estar tudo ok. E vamos carregar aqui no Finish. E vão fazer Finish.
e pronto, e a coisa fica criada. Estão a ver? Um projeto em C++ para com o STL2, e se vocês correrem, eu vou explicar rapidamente. Este aqui, o build é para compilar o código, mas ele não executa, querem ver? Se eu carregar, ele vai compilar o código, ele vai mostrar aqui em baixo que está a compilar, querem ver? Ele vai dizer compilado, zero errors. Estão a ver? O meu Game Engine, se for compilado com tantos programas do zero, leva horas. E agora, o play é para executar, querem ver? Está aqui. O vosso primeiro programa de gráficos, estão a ver? Já está pré-feito. Estão a ver? Ele terminou. Isto é o vosso primeiro programa com gráficos. Agora, eu detesto isto assim, eu costumo trabalhar com isto assim, eu costumo não ter estes espacinhos. Pronto, acho isto horrível, mas vá. Continuando. Eu um dia hei de falar sobre isso. Agora, querem criar outro projeto? Vamos já fazer. Quando vocês criam um projeto, não se esqueçam de uma coisa. Quando vocês fazem isto, escolhem aqui o projeto, vamos já andar, vamos fazer aqui um SFML. Vamos já fazer aqui, só para vocês verem. SFML2, SFML para YouTube. E a pasta vai estar no vídeos também, ok. Vamos fazer Next. Vamos fazer Next, como vocês sabem aqui, deixam estar tudo, é Next. E Finish. Querem ver? Vamos ter que errar duas vezes aqui, porque se eu fizer o I, eu posso continuar não tenho instalado o SFML. Esqueçam. Pronto, é só correrem e ele funciona. Mas esqueçam, porque eu não tenho o SFML a funcionar e não vou instalar no vídeo, se um vídeo fica gigante, eu não vos quero complicar, ok? Então vá, vamos fechar o projeto. Há uma coisa que eu vos tenho de explicar também, que é, quando aqui é para compilar, que é a rodinha dentada, se passarem errado por cima ele diz-vos, o play é para correr e este é para correr e compilar, mas como ele já está compilado, é super rápido, porque ele já está compilado, estão a ver? Mas imaginem que ele não está compilado. Se vocês quiserem apagar aquilo para forçar a compilação, tem duas maneiras. Ou vocês escrevem qualquer coisa, mudam o código. Por exemplo, se eu correr agora Ctrl F9, se vocês fizerem Ctrl F9, ele faz aquilo. É mais rápido, estão a ver? Ctrl F9. Em vez de ir ao I, é Ctrl F9, peço desculpa, que estupidez. É só F9. E ele corre isto. O F9 é o atalho para correr aquilo. Ou então, vocês pura e simplesmente vão lá. Eu aqui não disse F9, pois não. Mas é o F9, estão a ver que faz isto. Se vocês verem aqui ao menu Build, vocês têm cá, se passarem, tem F9, estão a ver? F9. O F9 é para fazer isto. Por isso, vocês habituem-se a usar o F9. Se eu correr agora várias vezes, ele não perde tempo, ele não compila. Reparem que ele cá em baixo não diz que está a compilar. Se vocês quiserem compilar, vocês têm de fazer isto, querem ver? Ou alteram outra vez isto, ou fazem um clean. Quando fazem um clean, ele limpa tudo. E depois vocês já estão a obrigar a fazer, querem ver? Se eu fizer aqui, ele já vai compilar e depois corre. Só como é tão rápido, não dá para ver ali, estão a ver? Ou seja, ele agora já compilou, viram? Ele está a fazer um G++, tal, com a livraria STL. Ele compilou para executar, estão a ver? Pronto. Se vocês não fizerem isso, se vocês quiserem, podem fazer também o rebuild. Aqui ele vai reconstruir o projeto inteiro. É a mesma coisa, vai limpar e reconstruir. Pronto. Se vocês fizerem o build, ele não faz nada. Já está feito, estão a ver? Está feito. Mas podem fazer o rebuild. O rebuild recompila tudo outra vez. Estão a ver? Pronto, é só isto. Já correram o vosso primeiro programinha em STL2. Epá, não é a mesma coisa que vocês terem o magnífico prazer de abrir aqui uma coisa que diz Platformer e correrem e depois verem que aqui o código, não dá para ver código, mas pronto, e verem que aqui vos aparece um Game Engine que eu fechei isto sem querer, um Game Engine que criado por vocês do zero, com bonequinhos do Sonic e tal, mas que é uma coisa, epá, o prazer de vocês estarem a criar um Game Engine, que é uma coisa maravilhosa. Mas é assim, é como eu vos digo, para criar um Game Engine, é assim, as três coisas mais complicadas de criar são, segundo dizem, Game Engines, do zero, claro, sistemas operativos e simulações de física. Por isso é assim, não estejam à espera de criar um Game Engine já, tentem ter muita experiência para isso. Mas eu posso garantir-vos que com
um simples programinha como o CodeBlocks, vocês conseguem criar um Game Engine, ok? Conseguem criar um Game Engine do zero com o CodeBlocks. Com o vosso Linux que vocês têm em casa, que é gratuito, com o CodeBlocks que vocês têm aí também em casa, é gratuito, que é completamente grátis, vocês conseguem criar do zero um Game Engine, do zero, o vosso próprio Game Engine. Isso depende apenas das vossas capacidades, da vossa dedicação e nada mais. Porque não depende do programa. Este programa é bom o suficiente para vos permitir fazer isso, ok? É tudo o que vocês precisam. Pronto, até ao nosso próximo vídeo, é que eu vos irei dar os primeiros passos sobre como é que funcionam as librarias, etc. E nessa altura vocês terão mais umas ideias de como é que isto tudo funciona. Então vá, até à próxima e fiquem bem.